Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo de número 56. Esse que é um texto tão conhecido, né? Nós conhecemos esse salmo da palavra de Deus. E eu quero ler em especial com vocês o versículo de número 3. Então, Salmos 56 e 3. Vocês encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Nós podemos repetir isso juntas? Vamos lá? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amém? A Bíblia é tão extraordinária, né? Quando a gente olha para os Salmos, o livro de Salmos tem salmos de lamento, salmos de celebração, salmos de festa. Existem muitos salmos e muitos deles são de cântico, de louvor, de gratidão, mas existem muitos salmos de lamento. E você vai encontrar muitos desses salmos sendo escritos por Davi. O Salmo 56, por exemplo, é um salmo de Davi fazendo referência ao livro de 1 Samuel, lá no capítulo de número 21, versículos 10 a 12, quando os filisteus prenderam Davi em Gate. E agora que Davi cai na mão dos seus inimigos, esse é um salmo muito especial porque ele começa a pedir a misericórdia do Senhor. Ele está dizendo: Deus, eu não tenho como vencer esse tipo de batalha, eu não tenho como lutar contra isso que eu estou vivenciando, mas eu escolho confiar em ti. E quando a gente pensa nos anseios que acometem a nossa vida, quando nós pensamos nas dores que acometem a nossa história, quantos de nós temos histórias semelhantes às histórias de Davi? Pensem num menino que desde cedo encontra muitas dificuldades na sua história. Ele encontra dificuldades com os seus irmãos, ele encontra dificuldades no seu seio familiar. A gente entende que Davi tinha dificuldade com os irmãos, porque um dia o pai pede para que ele vá levar pães, queijos, leite para os irmãos que estão na batalha. E quando ele chega lá, tem um incircunciso filisteu, Golias, que está insultando o povo de Deus, e ele quer saber. Ele já não é um menino, ele é um jovem guerreiro, já havia enfrentado um leão, um urso. Ele quer saber o que está acontecendo. E os irmãos olham para ele e dizem: some daqui, o que você tem que futricar aqui? O que você tem a ver com isso? Saia daqui, que você não se meta a isso. Olha para você. Eles estão dizendo: quem é você? E Davi, vilipendiado pelos irmãos, ele entende que os irmãos não vão contar nada para ele, não vão dizer o que está acontecendo. Ele vai buscando a informação em outros lugares, até que entende o que está acontecendo ali e vai direto conversar com Saul. Em outros momentos a gente vai encontrar, depois dessa batalha, Saul havia prometido dar a filha mais velha em casamento para quem vencesse, Mereabe. Quando ele descobre que é Davi quem venceu a batalha, ele conhecia Davi do seu palácio, porque Davi vinha tocar a harpa quando um espírito maligno, autorizado por Deus, se apoderava da vida de Saul. Então ele sabia quem era Davi. Quando ele vê que é Davi quem venceu a batalha, ele dá Mereabe para se casar com outro homem. Nessa ocasião ele descobre que Mical, a filha abaixo de Mereabe, está apaixonada por Davi. Ele diz: casa com essa mesmo. E o tempo vai passando, e aí depois dessa batalha com Golias, a Bíblia diz que quando Davi entra na cidade de ter vencido Golias, as mulheres começam a cantar: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que ódio e inveja tomam conta do coração do rei Saul. E ele começa a procurar a vida de Davi para tentar matá-lo. Um dia Davi está dentro do palácio, Saul está conversando com ele. De repente, do nada, Saul faz, joga a lança para acertá-lo e ele desvia. Eu já começo a palavra por aqui, nessas andanças pela vida, fugindo de Saul, andando errante pelas montanhas, comendo do favor das pessoas, como aconteceu com Nabal. Davi sempre tem certeza de quem ele é. Ele sabe de quem ele é filho,
Ele sabe quem foi que mandou o profeta Samuel à sua casa para ungí-lo como rei. Ele sabe quem ele é. E nas nossas dores, nos nossos anseios, a primeira coisa que nos ajuda a enfrentar as nossas batalhas é sabermos quem somos. Queria que você olhasse para essa princesa que está do seu lado e dissesse a ela, perguntasse a ela: você sabe quem é você? Às vezes essa pergunta é difícil, não é? Às vezes a gente é convocado para algumas situações e as pessoas perguntam: quem é você? Me fale um pouco a seu respeito. E tem horas que dá um nó na gente, porque nossa mãe nos vê de um jeito, nosso marido nos vê de outro jeito, nossa melhor amiga nos conhece de outro jeito, nossos filhos nos conhecem de todos os jeitos. Nós somos conhecidas de muitas formas, não somos? Há quem diga que quem convive na nossa intimidade conheceu todas as nossas facetas. Vocês concordam com isso? Isso é verdade, meninas? Eu diria que não. Porque quem conhece de verdade o nosso íntimo, que inclusive tem algo tão poderoso como uma espada que atravessa a divisão da alma e do espírito, é o nosso Deus. Um dia esse mesmo salmista diz: para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir as estrelas, lá estás. Se eu descer as profundezas do abismo, lá estás. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já sabes o que eu vou dizer. Como é que eu vou me esconder de ti, Senhor? Davi começa a sua história de grandes guerras e grandes batalhas pessoais, sendo perseguido pelo rei do seu país, pelo rei da sua nação. Está para ser morto a qualquer momento, sempre certo de quem ele é. Na caminhada da vida, no meio dos nossos anseios, além de nós sabermos quem somos, uma outra coisa que nos ajuda muito é nós termos amigos leais. Você tem amigos leais? Quem aqui tem amigos leais? Quem aqui está sentada do lado de uma amiga leal? Queria que você desse uma cutucada nessa sua amiga leal e dissesse: obrigada por ser a minha rede de apoio, por ser o meu socorro bem presente na angústia. Desculpa pela quantidade de WhatsApp quando as coisas ficam feias. Aguenta mais um pouquinho. Me aguenta só mais um pouco. Queria que você tomasse ciência, nota disso, como você quiser. Uma das coisas que Deus mais tem prazer em fazer nos nossos momentos de ansiedade é nos preparar pessoas. Deus não vem pessoalmente a essa terra. Ele ainda não veio pessoalmente, porque um dia seu filho voltará para nos buscar, para que onde ele estiver nós possamos estar também. Isso está perto, os sinais estão aí. Mas Deus usa os seus pés para andar na terra. Deus usa as suas mãos para agir na terra. Deus usa os seus ouvidos para ouvir na terra. E Deus usa a sua voz para falar na terra. Porque Ele usa pessoas. Ele está em nós através do Espírito Santo. Júcia, Ele já está na terra. Sim, Ele está. Ele está por meio do Espírito Santo. Diga comigo: Ele está por meio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita onde? Em nós. A Bíblia vai dizer que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Então você é quem Deus usa na terra para demonstrar quem Ele é. E uma das primeiras coisas que Deus vai fazer nos anseios, nas dores da nossa vida, é nos preparar amigos leais. Agora levanta a mãozinha assim comigo, ó, faz 5 dedos. Os leais, preparados por Deus, às vezes vão caber em uma mão e sobrar dedos. Amém? Eu sei que isso é dolorido de ouvir. Mas tem fases em que Deus vai permitir que seja assim. Eu cresci com um avô muito especial, o meu discipulador, o meu primeiro pastor, o meu melhor amigo. E ele me dizia assim: Ju, ele me chama de Ju, na vida a gente precisa de 3 qualidades de amigos. A gente precisa de um Jonatas, uma Débora
e uma Dorcas. E eu dizia, todas as vezes eu faço a mesma pergunta, né, amor? Todas as vezes ele conta as mesmas histórias e todas as vezes a gente faz as mesmas perguntas, que é uma delícia ouvir ele falar. E eu digo, por quê, vovô? Ele diz, olha, porque Jonatas, ele te protege quando você não está lá. Nos anseios da vida, Jonatas te protege quando você não está lá. Ele vê o que está acontecendo, ele sonda os bastidores, ele vai onde ninguém foi, e ele fala, não venha, Davi, não venha porque não é um jantar que meu pai quer fazer para você, ele está procurando ocasião para te matar. Vocês conhecem a história de Davi com Jonatas? Quando eles se encontram, a Bíblia diz que, quando eles começam a se tornar mais amigos, porque Davi está indo tocar harpa no palácio para que Saul fique liberto. Ele agora começa a passar muito tempo no palácio. E quando Jonatas se afeiçoa a Davi, a Bíblia diz que amou-o como a um irmão na sua alma. E Jonatas era como eu, pastora Sheila. Ele encontrou Davi numa certa ocasião, eles estavam mais próximos, e ele deu o cinturão dele de batalha para Davi, ele deu a espada dele, ele deu a túnica dele feita de fio de ouro. Ele falou, não, fica para você, é um selo de amizade entre nós. Minha linguagem de amor é presente, tá, gente? Já saí de encontros, cerimônias, sem bolsa, sem casaco, sem sapato, porque eu deixei lá para alguém. E uma vez encontrei uma moça que ia casar, amou meu sapato pink. Eu estou procurando um desse, não acho. Qual o seu tamanho? Eu, 35. E ela, o meu também. Eu falei, então casa com esse, é novo, pode levar para você. Fui embora descalça. Essa é a minha linguagem de amor. Presentes. Jonatas era de linguagem de amor, de presentes. Mas mais do que presentes, Jonatas dava a presença. Ele era uma rede de apoio fiel. Saul armava, Jonatas descobria, avisava Davi. Saul intentava, Jonatas percebia, avisava Davi. Quantas vezes Jonatas defendeu a vida de Davi? Nos anseios da vida, peça para Deus te apresentar amigos. Peça para Deus te apresentar amigos leais. Jússi, não acredito mais em amizade. Fui traída. Minha melhor amiga roubou meu marido. Minha melhor amiga me roubou na minha empresa. Eu não acredito mais nesse negócio. Se for um amigo de Deus, será um amigo bom para você. Ande com os amigos de Deus. Ande com quem defenderia a sua vida quando você não está presente. Ande com quem numa roda de conversas vai dizer, não, imagina Maria, imagina vocês estão dizendo coisa que não existe, eu conheço ela desde sempre, eu sei quem ela é, eu caminho com ela, isso que vocês estão dizendo está errado. Ande com quem te defenderia. Ande com quem não te dá um presente, uma capa, uma espada, algo de ouro, para ser lembrado ou para ser amado. Ande com alguém que te deixa uma espada, porque quer que você se lembre que você será guardado, mesmo quando você não estiver presente. A gente já vai chegar no versículo que nós lemos. Mas antes disso, vamos passar por todas as etapas que Deus prepara para nós, nos dias difíceis da vida. Deus vai te assentar com amigos, amém? Mas não com amigos que você julga serem bons. Deus vai te assentar com os amigos dele. Porque nessa analogia do vovô, que eu vou trazer para vocês, que é extraordinária, ele fala isso sobre Jonatas. E ele diz o seguinte sobre Débora: você também vai precisar de uma Débora. Débora vai olhar para você e vai dizer, para de palhaçada, para de choro, engole esse choro, para de mimimi, nós vamos para o culto de mulheres sim, estou passando aí te pegar, eu não quero saber. E a gente olha para Débora e diz, mandona, dominante, pensa que manda, mas Deus mandou Débora para você. Porque um dia Baraque olha para Débora, ele é o tenente do exército. E ele diz, Deus vai comigo na batalha? E Débora diz, vai. E ele, se você não for comigo, eu não vou. Ela fala, tá bom, eu vou. E ela vai com ele para a batalha. E no meio da batalha, Baraque tem medo. E Débora olha para ele e diz, vamos, homem! Tem 10.000 soldados sobre a sua égide. Se mexe! Será que Baraque se mexeu, gente? E Débora era tão ranzinza
que quando você lê o capítulo 5 de Juízes, que é o cântico de Débora, ela diz: ô tribos de Israel, ei Dan, por que foi mais importante para você ficar guardando seus barcos do que vir para a batalha? E você, hein, Azer? Estava bom aí do outro lado do rio, né? Gente, a mulher no meio da batalha, gente morrendo, cavalo morrendo, cabeça rolando, sangue espirrando, e ela conseguiu ver quem veio, quem não veio, por que não veio, e conseguiu olhar para Baraque e falar: se mexe. A gente precisa ou não precisa de uma Débora? Se sua Débora está aí, fala: obrigada. Obrigada. Às vezes eu quero te matar, mas foi Deus que trouxe você para mim. Débora não deixa você cair. Débora não fala nas suas costas, ela fala no seu rosto. E Débora não sofre de sincericídio, tá? Porque Débora é mulher de Deus. Nos anseios da vida, Deus vai te trazer amigos. Valorize seu Jonatas, meloso, doce, linguagem de amor é presentes. Ele falou: ô minha querida, ô minha amada. Valorize sua Débora. Se mexe, larga de ser besta. E valorize sua Dorcas. Dorcas, ninguém vê. Dorcas faz o bolinho e leva para você. Dorcas costura a roupa que acabou de romper, porque ela sempre anda com a agulha na bolsa. Dorcas se preocupa com o leite que você não pode tomar e prepara um leite vegetal para você. Dorcas sabe que você ganhou bebê e ela está preocupada com quem que vai lavar a roupa para você se sua mãe mora no Paraná. Dorcas aparece com balde, vassoura e paninho para fazer faxina na sua casa sem você pedir, porque você operou a vesícula. Alguém conhece Dorcas? Alguém aqui tem uma Dorcas? Dorcas trabalha nos bastidores. Dorcas é dos bastidores. Você fala para ela: vem aqui para o altar, pastora Sheila. Ela fala: não. Ela some para o banheiro se você chamar ela para o altar. Porque ela faz, mas ela não deseja ser vista. Porque ela tira do seu bom tesouro para cuidar de quem ninguém vê. Ela vê o que ninguém viu. Deus permite que ela veja. Você tem amigos? Você tem Jonatas? Quero ouvir amém. Você tem Débora? E você tem Dorcas? O amém da Débora saiu mais forte, vocês perceberam? Todo mundo tem uma Débora, gente. Tem uma irmã do meio que é minha Débora. Educadora física, instrutora de crossfit e spinning, dá aula gritando que nem uma louca. É a minha Débora. Então a primeira coisa que Deus vai preparar para você nos dias difíceis de ansiedade é uma rede de apoio. Repita comigo: rede de apoio. Está nascendo uma aqui, né, Flávia? Está nascendo uma aqui, né, pastora Sheila? Tem clínica da alma agora aqui, gente. Está nascendo uma rede de apoio aqui. Vocês têm uma Dorcas, uma Flávia aqui. Que de vez em quando vai ter que ser Débora também, sinto muito. A segunda coisa que Deus prepara para nós nos dias de ansiedade, desespero, são cavernas. Como assim, Ju, se Deus nos prepara cavernas? Deus nos prepara cavernas porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa ficar escondido. Davi, antes de escrever esse salmo e antes de ser achado em Gate, ele vive andando errante pelas montanhas, escondido em cavernas. Porque o exército de Saul é colocado no encalço dele para matá-lo. Algumas situações da nossa vida vão nos colocar em cavernas, como fizeram com o profeta Elias. Elias um dia ouve que Jezabel quer a cabeça dele. Jezabel quer matá-lo. E primeiro, antes de entrar numa caverna, ele deita debaixo de um pé de zimbro. Ele se esconde debaixo de uma árvore e fica em posição fetal. Sabem o que é posição fetal? Mulher sabe, né?
na TPM, quando a gente está com cólica, naqueles dias difíceis, o que a gente faz, gente? A gente quer encolher assim, né? Parece que a gente não quer existir. Nos dias que a gente está muito triste, nas perdas da vida, nos momentos de dor, de choro, de lágrimas, o que a gente faz? A gente se encolhe, fica em posição fetal. É isso que Elias está fazendo. Mas debaixo de um pé de zimbro não é suficiente para ele. O anjo aparece, oferece pão, água, e ele sai dali, de debaixo daquela árvore, e vai se esconder numa caverna. Ele entra numa caverna. Quantas vezes você também está em cavernas? Quantas vezes você se vê tão sozinho, tão escondido, que você se encavernou no seu sofá, na sua cama, você se anulou, se enclausurou. Quando Jesus fala de ansiedade, quando a Bíblia fala de ansiedade, muitas vezes, Jesus está falando de anseios dessa vida. Sabe os anseios? A angústia sobre o que vai acontecer com Israel. Será que o mundo vai ter terceira guerra mundial? E se essa guerra chegar aqui? Meu Deus, e se meu marido for convocado, ele é militar? São anseios da vida. E nós, enquanto igreja, enquanto profissionais hoje, conhecemos a ansiedade que deixou de ser um anseio da vida e passou a ser uma enfermidade. Há momentos que quando se está como Elias está, aquele quadro já não é mais um mero anseio da vida. Aquele quadro é um quadro de depressão, numa mistura com depressão e ansiedade, porque quando o Senhor Deus se apresenta para ele, a gente também consegue enxergar o quanto ele está ansioso. Mas o seu quadro inicial é um quadro depressivo, porque quando ele entra na caverna, ele pede para morrer. Ele quer a morte. E quantas vezes na nossa vida a gente se encaverna, se esconde, se enclausura, e quantos de nós desejamos, em momentos muito difíceis, não existir? Porque a dor da alma humana, quando sai de anseios de uma vida comum para quadros de ansiedade e depressão, ela é tão insuportável que algumas pessoas desejam deixar de existir. E o crente tem um jeito bem interessante de pedir para deixar de existir. Ele fala: Jesus podia voltar logo. Ô Senhor, vem logo, me tira desse mundo, eu não aguento mais. É o jeito interessante de pensar em deixar de existir. Claro que em quadros muito graves, muito difíceis, nós vamos pensar em uma situação que a ciência chama de ideação suicida. Aí já é algo mais profundo, mais intenso, é um adoecimento maior, que leva as pessoas às vezes a tomarem atitudes que nós muitas vezes desacreditamos que seria possível. Por enquanto Elias está com seu crentez fluente, ele está dizendo: eu preferia morrer. Ele desejou a morte. E na caverna de Elias, aquilo que eram anseios da vida de um profeta, que se transformaram em ansiedade. Qual é a diferença, Jússi? A ansiedade é uma enfermidade. Ansiedade, repita comigo: ansiedade é uma enfermidade. A gente não pode brincar com isso. A gente não diz a quem tem problemas no pâncreas, a quem tem problemas de coração, a quem tem problemas no rim: olha, pensa positivo, seja forte, resista bravamente. Alguém aqui é diabético? Você diz assim para a sua insulina: quero mais saber de você, hein? É assim que a gente fala para a insulina? Eu não vou mais tomar essa porcaria. Alguém já falou isso para a insulina? Mas nas enfermidades da mente a gente diz. A ansiedade, quando deixou de ser anseio da vida e passou a ser uma enfermidade, uma comorbidade, ela vai afetar áreas importantes do nosso cérebro. Aqui no nosso cérebro existe uma instância chamada amígdala. São as amígdalas cerebrais, não tem nada a ver com essas daqui, tá? Aqui são tonsilas gustativas.
na nova linguagem médica mundial. São as amígdalas cerebrais. Sabem para que servem a amígdala? Sabe para que serve a amígdala cerebral? Alguém sabe? Se você estiver andando na rua, aqui no centro de Limeira, escapar um cachorro bravo de uma casa, a amígdala te diz: corre! E para você fugir, ela aciona suas adrenais. Põe a mãozinha aqui, ó, em cima do seu rim. Aí tem uma glândulazinha chamada adrenal. Ela aciona as adrenais. E a adrenal fala assim para o coração: libera mais sangue. A adrenal joga um monte de adrenalina, de norepinefrina no seu sangue, aumenta seu cortisol. E seu coração, tum, 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 tum. Sua traqueia dilata. Para você correr do cachorro e conseguir respirar, certo? O sangue que estava no seu intestino, aqui no seu estômago, ele sai das suas vísceras e faz... Ele some daqui, vem para o seu músculo, para que você, se não tiver como correr do cachorro, dê um murro na cara dele. É isso que seu corpo faz. É para isso que a amígdala serve. Diga comigo: Deus fez o medo, mas Ele fez um medo que serve para me proteger. Se tiver um leão, um cachorro bravo, se tiver um ladrão, seu corpo vai precisar fazer tudo isso para você se salvar. Amém? Quem está entendendo? Quando a ansiedade chega na nossa vida e ela se transformou numa enfermidade, essa estruturazinha chamada amígdala foi sequestrada pela ansiedade. E ela não consegue mais funcionar só quando tem um cachorro bravo, só quando tem um ladrão, só quando a gente ouviu um barulho que nunca ouviu de madrugada e o marido está trabalhando e a gente está sozinha. Essa estrutura não consegue mais funcionar para nos proteger. Ela para de funcionar do jeito que Deus a fez para ser. E ela passa a funcionar de forma enfermada. Ela agora está acometida por uma enfermidade. Qual é o nome dessa enfermidade? Ansiedade. E aí você está dormindo e acorda. Suando frio. Você está tendo uma conversa legal num restaurante. E de repente, se você estiver nesse estado, Deus deixou a medicina para isso. Como igreja, nós precisamos quebrar alguns tabus. O psicólogo é filho do Deus Altíssimo e a ciência que Deus deu aos psicólogos vem de Deus, amém? O psiquiatra não entende tudo que ele entende, não aprendeu tudo que ele aprendeu, sem que antes Deus tivesse dado ciência aos homens. Provérbios diz que toda a ciência, toda a sabedoria, todo o entendimento vem de Deus. Quantos estão entendendo isso? Sabe o que acontece com Elias quando ele entra numa caverna? Deus manda o anjo, Deus manda o anjo, Deus manda o anjo, não resolve. Deus vem pessoalmente, põe a cadeira do divã celestial na porta da caverna e eles têm uma sessão de terapia. Porque Deus vai dizer assim a Elias: Elias, que está acontecendo? O que houve, homem? Está pedindo para morrer, está encavernado, está acontecendo o que, homem? E aí começa o processo de cura de Elias. Porque a primeira coisa que ele faz é desabafar. Fale comigo, desabafar. Foi para isso que Deus deixou algumas ciências, amém? Foi por isso que Deus instituiu a oração, amém? Esse também é um caminho de desabafo, porque a cura pela fala é uma das coisas mais extraordinárias que Deus deixou. Elias olha para Deus e diz: eu estou cansado. Só eu que faço tudo nessa vida, só eu que faço tudo certo, só eu que fiz tudo que mandaram, só eu que fiz como era para fazer, só eu que faço tudo nessa vida. Tudo sobra para mim. Ele põe para fora. Ele tira de dentro.
Percebe porque que você precisa de rede de apoio? Amém? Agora está entendendo porque que muitas vezes você vai precisar de profissionais? Amém? Ele tira de dentro. E aí o Senhor Deus olha para ele e fala: cara, você está equivocado. Não sobrou só você não. Tem 7.000 profetas lá embaixo que não se dobraram. Mas você está cansado. Você quer vir comigo para a eternidade? É isso mesmo? E Elias diz: eu estou cansado. E aí Deus diz para ele: mas no céu a gente faz tudo com ordem e decência. Você quer vir embora, você é um profeta, preciso de você na terra. Então antes de eu te recolher para mim, você vai preparar outro para ficar no seu lugar. Quando Deus te tirar da caverna, você fará discípulos. Amém? Quando Deus aparecer na porta da caverna, como Ele apareceu hoje à noite, não é para te constranger, não é para te deixar envergonhada, não é para te deixar prostrada. Deus vai aparecer na sua caverna escura, da ansiedade, da dor, da depressão, vai te mostrar caminhos eternos e terrenos, para que ao sair daí, você seja um testemunho vivo para outras pessoas. Deus diz para Elias: tá bom, a gente pode fazer o que você está me pedindo, mas você vai descer pela rua tal, vai encontrar um agricultor, ele está arando a terra, você vai chamá-lo, ele vai te seguir, e ele será seu aprendiz de profeta. Essa história é extraordinária para mim, porque Elias reclamou de solidão, e aí Deus resolveu o problema, antes dele partir, antes de tomá-lo para si num arrebatamento. Deus diz: agora Eliseu vai ficar com você, e ele vai ter que ver o momento em que eu vou tomar você para mim, porque se ele não ver, ele não recebe porção dobrada. Combinado, Elias? Então imagina, Elias está dormindo, quem está do lado? Elias está fazendo número 2, quem está na porta da latrina? Elias está sentado e comendo, mastigando suas tâmaras, quem está olhando para a cara dele? Ele ganhou uma sombra. Se o problema era solidão, Deus resolveu primeiro o problema da terra, para depois tomá-lo e levá-lo para o céu. Está entendendo? Na caverna as coisas não vão se resolver. Deus apareceu na porta hoje, para dizer para você: chama a Débora. Você está precisando de Débora. Nessa bagunça. Chama sua Dorcas. Chama Jonatas. Prepara alguém. Instrui alguém. Sua maior dor pode se transformar no seu maior ministério. Se levante. Então haverão cavernas, mas Deus vai te tirar de todas elas.